Olá a todos, vamos voltar à nossa aula sobre WPS, edição de documentos. O primeiro passo que nós vamos fazer é efetuar a instalação de uma fonte no nosso sistema. O WPS, por padrão, ele pega as fontes que já vêm no sistema operacional, tá? Que vem no nosso Windows. Vou disponibilizar as fontes que nós utilizamos na Prefeitura de Santa Maria, tá? Onde nós colocamos nos nossos documentos oficiais, vendo aqui onde a gente tem o brasão da Prefeitura e tem o título aqui, né, Prefeitura de Santa Maria, com uma fonte diferenciada. Para ter essa fonte diferenciada, por padrão, ela não vem no sistema. Então nós temos que ir no google.com.br, tá? Digitar fonte ou fontes, ok? E o Google vai retornar para nós alguns sites que nós podemos efetuar um download dessas fontes. Por exemplo, esse data fonte, tá? Nós podemos acessar o site e nela nós vamos ter inúmeras fontes para que a gente possa utilizar, ok? Então, feito esse acesso, posso também buscar pelo nome da fonte. Se eu já souber o nome da fonte, tá bom? E a partir dali, o Google retorna para nós algum site que tenha essa fonte, tá? Que é aquele caso da fonte diploma que nós temos em alguns documentos da prefeitura, ok? E podemos efetuar o download desse documento, dessa fonte. Eu já tenho algumas fontes para disponibilizar para vocês. Eu vou passar o link desse arquivo, tá? Um arquivo compactado com alguns exemplos de fontes e dentro dele a fonte que vai ser disponível para dentro da prefeitura. O processo após fazer o download é clicar com o botão direito, mandar extrair o documento. Ele vai extrair uma pastazinha fontes, ok? Acessando, nós temos algumas fontes de exemplo baixada dos sites na internet e temos uma outra pasta como fontes da prefeitura. A fonte diploma está aqui dentro. Como que vamos efetuar essa instalação? O nome da fonte é diploma. Se acessarmos o WPS e procurar esta fonte dentro do sistema, ele não vai disponibilizar, tá? Não vai ter disponível essa fonte diploma. Vamos localizar aqui, ó, tá vendo? Ele não tem a fonte diploma. É necessário que o WPS esteja fechado para efetuar a instalação. WPS fechado, vamos clicar com o botão direito, que é um arquivo compactado, e vamos pedir para extrair para diploma. Ele vai criar uma pasta com a fonte dentro. Basta darmos 2 cliques, ele carrega as características da fonte. É um modo de, antes de instalar, nós observarmos se é a fonte desejada. É a fonte que desejamos? Clicamos no botão instalar. Fonte instalada, pode ser fechado. Vamos voltar aqui e instalar as outras fontes. O processo é o mesmo, tá? É só descompactar, mandar instalar e depois ir para a próxima. Bom, então são algumas fontes disponíveis. Vocês podem efetuar a instalação de qualquer fonte gratuita que tiver na internet no computador de vocês, tá? Instalei 3 fontes: diploma, a Old College e a Old English, tá? Feita essa instalação, nós vamos abrir o WPS, documentos, uma página em branco, tá? Vamos na listagem aqui de fontes, vamos procurar lá aquela fonte diploma. Vamos observar que ao chegar aqui, ó, ela já aponta aqui. Selecionou, a gente pode escrever: nosso documento está muito pequeno, né? A gente está visualizando um documento muito pequeno. Como que eu amplio essa visualização? No teclado de vocês,
pressionando a tecla Ctrl com o scroll do mouse, tá? A gente pode aumentar ou diminuir a visualização do nosso documento, tá, ok? Então basta efetuar com a tecla Ctrl do teclado pressionada, usar o scroll do mouse para ampliar e diminuir. Aonde esse processo vai nos ajudar? Na parte de formatação, ver quantas páginas, ver se está do formato que nós desejamos, tá? Ou, né, ampliar para verificar visualmente como está. Lembrando, isso é só visual, não interfere no documento, ok? Então, efetuamos as instalações de algumas fontes, tá? Altera Old English, vamos localizar aqui, ó, Old English e Old College são as fontes que nós instalamos, ok? Então, temos já as fontes instaladas, algumas fontes instaladas. Fica a critério de vocês instalar quantas fontes desejarem. Bom, em contrapartida agora, nós vamos começar o nosso processo de edição de documentos, ok? Vou pegar aqui um texto já pré-digitado para que a gente possa efetuar a formatação desse documento. Ao inserir, como nós havíamos mudado, ele modificou a fonte, basta selecionarmos todo o documento, ou clicando no início do documento e pressionando o botão do mouse e arrastando até o final, ou simplesmente Ctrl A, ele já seleciona o documento todo. Vamos voltar para a fonte padrão do sistema, Calibre, tá? Porque vai facilitar a visualização. Ou, caso queiramos, Arial, podemos também, se é o seu nome da fonte, eu digito e o sistema ele já traz aqui os semelhantes e a gente pode selecionar e pronto, ele edita o documento para nós com a fonte selecionada. O que nós vamos fazer com esse documento? Vamos começar a efetuar a formatação do mesmo. Por exemplo, eu quero, se eu observar o documento não está alinhado, eu quero fazer um alinhamento desse documento completo. Então, ou só de um parágrafo, né? Se eu clicar no parágrafo e vir em alinhamento justificado, ele justifica o meu texto, certo? Se eu selecionar o meu parágrafo todo, ele também eu posso fazer um alinhamento centralizado, como no título aqui, ó, Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, nós vamos botar um título centralizado e o resto do documento todo alinhado, justificado, que ele todo alinhadinho, todo reto nas suas duas laterais. Podemos dar um Enter aqui, espaçar, para inserirmos uma fonte especial. Vamos selecionar o texto, né, o título aqui, a Prefeitura de Santa Maria. Clicando na fonte, vamos localizar aquela fonte diplomata ou a fonte que vocês preferirem. Como nós já utilizamos, ele vem aqui para cima, tá vendo? E a gente pode começar a efetuar o trabalho de edição do meu texto. Com o texto ainda selecionado, podemos aumentar a fonte do texto, né, deixando ele mais chamativo. Quero inserir agora uma imagem. Eu tenho aqui algumas imagens, nós vamos inserir. Basta então clicar no nosso menu Inserir Imagens do arquivo. Vou localizar na área de trabalho que é a imagem que eu tenho disponível e vou colocar a nossa imagem. Ela por padrão veio do tamanho que tem, nós vamos dimensionar essa imagem. Se observar, ela vem com a marcação nos cantos para que a gente possa diminuir ou aumentá-la, tá? Então colocamos do tamanho desejado, mas se você observar, ele ficou fora. Eu quero que esse texto comece bem aqui no topo da imagem. Então basta selecionar a imagem, ele já habilita aqui alguns menus. Caso não esteja aparecendo, é só clicar no mais que aparece ao lado e ele expande um submenu onde a gente tem algumas
funcionalidades, a principal que nós vamos utilizar é o quebra de texto. Tá? Aí nós vamos selecionar a quebra de texto mais adequada, quadrado, que ele já traz aqui, põe, e à medida que for botar o texto fica em volta da minha imagem. Tá? Vou dar um Enter entre cada parágrafo. Eu quero que esse texto tenha uma fonte de tamanho 12, então seleciono o texto tamanho 12. Eu quero que o nome da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá fique em negrito. E centralizado. Ok? E podemos inserir imagens, uma outra imagem no texto de outra forma. Além da opção de inserir imagem, nós podemos reduzir aqui o tamanho do nosso editor, tá? Acessar a pasta de imagens, pegar a nossa imagem e arrastar para dentro do documento. Então, existem duas formas até agora apresentadas, tá, para que a gente possa inserir. Ou eu pego a imagem e arrasto para dentro do meu documento, ou venho na aba Inserir Imagem. Vamos redimensionar. A imagem também nós podemos alinhar, tá? Vamos usar alinhamento de texto e podemos colocar o texto, dependendo da imagem, o texto na frente, a imagem à frente, entendeu? O texto por baixo, então o texto fazendo a quebra no que não haja informação em volta, né? Então ele funciona como um parágrafo. Então essa parte de alinhamento, formatação, mudança da fonte, né? Nós aprendemos a mudar fontes, tá? E em próximos exercícios nós vamos aprender outras funcionalidades do WPS, ok?